Estamos de volta com o programa Painel Livre. Hoje estamos falando sobre o Santuário Matriz ao Divino Pai Eterno aqui em Diamantina. Quem atendeu o nosso convite foi o Padre Átila, que está de volta ao nosso programa. Hoje ele está num estúdio separado, gentilmente cedido aqui pela Rádio 98 FM, como medida de segurança dos nossos protocolos de segurança nesse momento de pandemia. As entrevistas, as conversas que temos aqui, ou é através de videochamadas, ou através de um contato, através de outro estúdio localizado aqui dentro da nossa casa, ou da Rádio 98, ou da própria TV Vale. Mas a gente agradece, né, a Rádio 98 por ceder o estúdio e agradece ao Padre Átila também por vir aqui prestar os esclarecimentos. Padre Átila, vamos falar aqui sobre os próximos passos, né? A gente falou aqui de números, né? 2,5 milhões para a conclusão da obra, chegando a 1 milhão já concretizado. Bom, não chegou nem na metade ainda, né? Qual que é o próximo passo? Bom, nós estamos na nossa obra agora fazendo a parte da alvenaria, ou seja, está subindo as paredes do santuário. E ao mesmo tempo nós estamos fazendo a campanha, porque como a pandemia afetou todos do ponto de vista econômico, também não deixou de afetar a construção da nossa igreja. E os nossos recursos também estão chegando ao fim. E o próximo passo da nossa obra seria cobrir o santuário, fazer a cobertura da igreja. E nós, no cenário que temos hoje, estamos sem os recursos para isso. Para tanto, nós começamos uma campanha na nossa paróquia, a campanha do telhado, para podermos conseguir fundos para cobrir a matriz do Divino Pai Eterno. Tá, então como é que essa campanha é feita? Existe um carnê que as pessoas pagam? Eu sei que muita gente recebe carnê do Divino Pai Eterno, aqui em Diamantina também muita gente contribui. Como é que é isso aí? Como é que funciona aqui em Diamantina? Sim, esse carnê que as pessoas recebem aqui em Diamantina é oriundo lá de Trindade, de lá de Goiás. O da nossa paróquia, nós temos sim um carnê, mas onde as pessoas têm de procurar a nossa secretaria paroquial para poder adquiri-lo e nos ajudar na construção da igreja. Mas a campanha do telhado, nós estamos fazendo de forma muito serena, que é pedindo quem puder nos doar meio metro do telhado instalado na nossa matriz. Quem puder nos ajudar, a gente está pedindo que possa apadrinhar meio metro doando R$100 para podermos fazer essa cobertura que está avaliada aproximadamente em R$300 mil a cobertura da nossa matriz. É uma obra de mais de 1.200 metros quadrados, então um telhado muito grande que nós vamos ter de fazer, aonde nós estamos pedindo essa doação da comunidade, de você que nos assiste agora, filhos amados do Pai Eterno. Claro que uma obra de 2,5 milhões, né, de reais, não é uma obra assim muito fácil de você concluir. Quando vocês idealizaram fazer essa obra, essa matriz, como é que foi esse planejamento, né? Acreditaram, foi na fé mesmo, vamos fazer que com a fé do povo a gente consegue? Olha, como nasceu do coração da comunidade, então nós sentimos desde o começo a comunidade caminhando junto. A comunidade ativa, a comunidade respondendo ao chamado. Que essa vontade de ter essa nossa matriz, esse santuário, é algo que já vai caminhando para mais de 10 anos. E agora, então, com essa construção, nós sentimos a participação da comunidade nas doações, mas principalmente nas pessoas que doaram os materiais diretamente na obra. Muitos, mas muitos, chegavam na nossa obra e doavam 10 sacos de cimentos, 1 saco de cimento, doava um caminhão de brita para que a obra acontecesse até então. Então, esse valor que foi idealizado foi pensando também no tamanho da devoção das pessoas, que não bastava fazer uma igreja pequena, que pudesse apenas responder aos anseios da nossa cidade, da nossa Diamantina. Mas, como é um santuário, nós pensamos, desde o começo, em atingir um número grande de pessoas. Então, daí essa necessidade de fazer uma igreja maior. De tanto, se você puder passar lá, ver a nossa construção, você vai ver que é uma obra grande, uma obra que vai comportar aproximadamente 1.000 pessoas dentro da igreja, assentadas. Então, é uma obra que necessita também de um recurso maior,
Por isso desse valor que aparentemente assusta quando você fala 2,5 milhões, mas diante daquilo que é a realidade, está sendo empregado para poder fazer com que a fé possa ser divulgada, possa ser vivida, experimentada com mais atenção, com mais carinho pelas pessoas. Quer dizer, ainda falta cerca de 1.700.000, né, para concluir essa obra por aí. Tem previsão? Vocês já fizeram um cálculo mais ou menos, uma estimativa de quando essa obra estará pronta? Olha, havia antes do começo da pandemia uma previsão de meados de 2022 que a obra estivesse pronta. Agora, depois da pandemia, de tudo isso que está acontecendo, nós estamos pensando ali para 2025. Pode ser antes, lógico, mas com o cenário econômico do país, a nossa situação da nossa população diante da pandemia, com a alta do desemprego, nós temos de ter essa consciência de dar passos comedidos, devagar, sempre pensando em realizar obras sem dívidas, para a gente poder ir realizando cada etapa e tendo a condição de poder arcar com aquela despesa. Padre Átila, quando se idealiza uma obra desse tamanho, um santuário desse tamanho, né, tem lá no fundo, além dessa questão do evangelizar, de você ter o templo, a casa, né, uma certa provocação à fé. Será que com a fé do povo a gente consegue realizar uma obra tão grandiosa? Será que tem uma pitada de provocação em cima disso, da própria fé? Olha, Marconi, ter fé já é esse provocar diante do mundo, o provocar de ser diferente, de fazer o amor de Deus acontecer no meio da comunidade, através do testemunho, porque essa é a base cristã. Somos nós diante de um mundo onde as pessoas às vezes ficam com medo, têm dificuldade de fazer alguma coisa, você demonstrar que com Deus à frente, seguindo a sua palavra, fazendo aquilo que Ele nos pede, alcançar as vitórias. E esse nosso santuário, a gente pode ver que é esse viver a fé da comunidade, onde as pessoas também vão se tornando coparticipadoras dessa missão, se sentindo acolhidas pela paróquia, pela igreja e também desafiadas a nos ajudar. Daí essa campanha do telhado. Até então, nós estávamos realizando essa obra com os recursos que haviam sido ajuntados ao longo do tempo. Agora nós estamos precisando de ver essa manifestação também através da participação dos fiéis da nossa Diamantina, da região, das pessoas que podem estar nos ajudando. Então é esse provocar nos chamando a uma responsabilidade, a um partilhar juntos. Nós não podemos nunca esquecer, tudo aquilo que Jesus nos ensina é sempre a partilhar. De 5 pães e 2 peixes, 5.000 ele alimentou. Então, nós não queremos, não é um muito de poucos, mas o pouco de muitos, para poder alcançar a idealização da nossa matriz. Padre Átila, é claro que a gente, nesse momento de pandemia, é muito difícil a gente apontar qualquer causa nesse instante, mas eu acredito que as arrecadações tenham caído muito, né? Se você pegar aí desde o início da pandemia, todos os setores, acredito que as doações também tenham caído bastante. Aí a questão de se mensurar, né? Até que ponto os escândalos em Goiás, né, pode ter afetado as doações aqui em Diamantina para o andamento da obra e até que ponto se joga a culpa, né, na pandemia, porque as pessoas costumam associar uma coisa, porque o Divino Pai Eterno, tudo bem que o Padre Robson está para lá, mas o Divino Pai Eterno é uma instituição mundial, né? Com certeza, Marconi. É justamente que desde o começo ali da nossa construção, da nossa matriz, do nosso trabalho, que nós vamos experimentando e vivendo a graça de Deus no nosso meio. E é essa graça que Deus vai movimentando e nos trazendo sempre o coração. Lógico, no começo da pandemia, como você mesmo explanou aí agora, foi algo que afetou a todos, sem excluir ninguém. Todos nós tivemos afetados de alguma forma no trabalho, dentro de casa, na economia, várias pessoas ficaram desempregadas. Então, foi um caminho, está sendo um caminho dolorido.
Só tem que nesse intermeio veio esse problema em Trindade. Pelo menos aqui em Diamantina, as pessoas entenderam e sabem muito bem o que é Divino Pai Eterno em Trindade, Divino Pai Eterno aqui em Diamantina. Então, continuam nos ajudando, continuam nos dando a resposta. O que pode ter muito afetado, e aí é quando nós entramos no mundo virtual, nas redes sociais, que às vezes as pessoas não compreendem e olham quando veem na nossa página da Paróquia do Divino Pai Eterno, no Facebook ou no YouTube, a campanha do telhado, e aí as pessoas às vezes, sem compreender, tecem comentários tristes, associam uma coisa com a outra, dizem que o nosso Divino Pai Eterno é o mesmo, a nossa devoção é a mesma ao Divino Pai Eterno. Agora, os recursos utilizados são diferentes. Embora venha da doação do povo, mas vem de forma muito menor aqui em Diamantina do que o do nosso irmão lá em Trindade, em Goiás. Então, afetou, com certeza, diminuiu, mas ao mesmo tempo as pessoas vão sentindo também essa responsabilidade. Como também a pandemia afetou aquilo que a nossa paróquia utiliza para arrecadar fundos. As nossas festas da igreja, quando nós temos os padroeiros das comunidades, em que nós utilizamos a barraquinha, colocamos uma finalidade para aquela festa, para que aquele dinheiro seja revestido para aquele determinado fim, no nosso caso, da matriz do Divino Pai Eterno. Como nós não tivemos como arrecadar. Por isso que a nossa obra agora, estamos fazendo essa campanha para a aquisição do telhado. Bom, pelo menos aqui a gente tem certeza, né, ou acredita, né, e eu tenho certeza que não, os recursos não foram usados para comprar aviões, fazendas, emissoras de rádio, mas, padre, foi um prazer recebê-lo, né? Quando a gente fala de rede social, essa minha provocação no final aqui foi justamente porque o senhor tocou aqui em rede social e foi até muito ponderado quando diz que as pessoas desconhecem, mas acredito que conhecem, mas de manhã essas pessoas quando acordam, ao invés de tomar o café da manhã, eles tomam veneno, né? Tomam um pouco de veneno para poder ficar bem envenenado para ir para as redes sociais e fazer aos ataques que eles supõem não saber, mas sabem muito bem o que estão falando. Então, essa foi a crítica que eu quis fazer, mas não ao Padre Robson ou ao Divino Pai Eterno, mas exatamente a esses haters, né? Os odiadores da internet que fazem isso com a população, estão fazendo esse mal para a população brasileira. Muito obrigado, Padre Átila, sucesso, esperamos que a gente consiga passar por isso o mais rápido possível. Marconi, ouvintes, telespectadores do nosso canal Livre, do nosso painel Livre, da nossa TV Vale, fica a dica para você que nos ajude na nossa campanha para a construção da igreja, do nosso telhado, mas acima de tudo, tudo aquilo que a igreja utiliza, seja dos meios de comunicação, seja dos meios materiais, é para evangelizar, para levar Deus a mais corações e fazer com que mais pessoas sintam-se acolhidas e amadas. Deus abençoe você. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.